Sorteio definido e os times conhecem agora seus adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Já peço o like para vocês aqui no nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal também para dar uma forcinha para a gente. E nesse vídeo aqui eu vou ser um pouco mais conciso, né? Vou também dar uma resumida, principalmente em CSA e CRB, que são os times daqui de Alagoas, né? Mas ao longo da nossa programação, naturalmente nós vamos abordar todos os times, todos os confrontos um por um, trazendo também nossa expectativa para cada um deles, tá? Então acompanhe nossa programação aí ao longo da semana que nós vamos trazer essas opiniões, essas informações aí para vocês, beleza? Mas vamos lá, pessoal. As datas base para cada um desses confrontos ali são no dia 30 de julho, então tem 2 meses ainda para os jogos de ida, e depois no dia 6 de agosto os jogos de volta, né? Então são nos meios de semana, né? No dia 30, aí pode ser na terça 29 ou na quinta 31 também. E na semana seguinte, entre o dia 5, 6 e 7 ali de agosto, os jogos de volta. A CBF ainda vai definir cada uma dessas datas, tá bom? Mas vamos lá, rapidinho. Os jogos aí, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo vai mandar o primeiro jogo em casa, certo? O primeiro jogo, todos os times que eu falar agora, o primeiro time vai disputar em casa a partida de ida. Então São Paulo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro mando de campo do Flamengo. Bahia e Retrô, primeiro mando do Bahia. Internacional e Fluminense, primeiro mando do Internacional. Cruzeiro e CRB, primeiro mando do Cruzeiro. CSA e Vasco da Gama, primeiro mando do CSA. Corinthians e Palmeiras, grande clássico aí, né, na Copa do Brasil, primeiro mando do Corinthians. Botafogo e Red Bull Bragantino, primeiro mando do Botafogo, tá? E aí a minha opinião sobre o CSA e o CRB. Repetem então aí, né, a questão da primeira fase, da terceira fase, em que o time do CSA mandou o primeiro jogo em casa e foi visitante na volta, e o CRB idem, né, foi mandante no jogo de volta, certo? Quem vai ter mais dificuldade para mim nesse caso aí é a equipe do CRB. Vai ter um adversário mais forte. A gente viu a equipe do Cruzeiro numa Sul-Americana tendo resultados muito ruins. O Cruzeiro foi péssimo na Sul-Americana, na quarta rodada já estava eliminado, então mostra talvez também que o foco do Cruzeiro não era a Sul-Americana. O time não jogou com a mesma pegada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um dos primeiros times lá do campeonato, tem uma das maiores pontuações, certo? Divide lá o G4 com, se não me engano, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, certo? Então, para mim, o Cruzeiro é um dos times que tá ali na maior prateleira, né? A gente fez a tier list aqui da Copa do Brasil e o Cruzeiro estava na primeira prateleira, né? Então, e assim, né? Assista lá o vídeo da tier list para vocês poderem entender. Tá lá no canal de cortes, certo? Para vocês poderem entender. Eu fiz 4 prateleiras, cada uma com 4 times, tá? Então, para mim, os 4 primeiros eram exatamente esse G4 que eu falei agora. Palmeiras, Flamengo, aí eu tive que incluir mais 2, né? Que no caso, Cruzeiro e Bragantino, para mim, era quem tava jogando mais bola. Acho que eu fiquei em dúvida entre Bragantino ou Bahia nesse momento. Mas, enfim, né? Então, para mim, o Cruzeiro é um dos times que tem o maior favoritismo aí, né? Então, vai ter vida mais difícil, eu acho, a equipe do CRB nesse confronto. O CSA contra o Vasco, eu, como torcedor, eu pensava, poxa, eu prefiro que o CSA pegue um adversário que esteja ou na C ou na B. No caso, poderia ser um clássico contra o CRB ou um jogo contra o Atlético Paranaense, que são os adversários da Série B, ou então jogar contra o Retrô, que é o adversário ali direto da Série C. Porque são times que têm menor poder aquisitivo, né? Tem menos recurso, tem menos elenco, obviamente. Então, para mim, eu queria um desses, né? Agora, se não pudesse enfrentar um desses aí, teria que cair contra um dos times que tá lá na briga contra o rebaixamento, né? No caso, a equipe do Vasco, nesse ano, ainda não engatou,
né? Assim como, por exemplo, se tivesse enfrentado a equipe do Internacional, né, que também não está numa boa fase no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians também está em um momento bem conturbado, né? Claro que a situação atual das equipes, daqui a 2 meses pode mudar completamente, mas atualmente, falando no agora, a equipe do Cruzeiro é um time bem mais forte que o time do Vasco. Não é que eu estou dizendo que vai ser fácil para o CSA. Vai ser muito difícil. O Vasco, ele é favorito no duelo, no confronto. Mas o CSA já mostrou ali contra a equipe do Grêmio que é um time que sabe jogar bola, que consegue bater de frente assim com adversários mais fortes. Tem uma estratégia de jogo ali que consegue até se adaptar em alguns momentos, né? E se aproveitar ali de contra-ataques, jogadas em velocidade, brechas, né? E a equipe do Vasco é um time que ele não é tão consistente assim, né? Então o CSA pode se aproveitar aí de alguns problemas que vive a equipe do Vasco da Gama, certo? Então, para esse jogo, o CSA, no caso, ele vai precisar ter aí o seu elenco, né, inteiro e sólido para esse duelo. Precisa do retorno aí do Betão, que tá expulso, né? Na verdade, não tá fora por lesão. Mas temos as ausências de Felipe Albuquerque e Brian, lesionados. Então eles precisam voltar, precisam estar bem, né? Estar à disposição para esse jogo e bem fisicamente. O CSA faz algumas contratações agora nessa janela desse início de junho, né? A partir de hoje já pode regularizar alguns jogadores, mas não podem jogar na partida de hoje, né? Mas enfim. E aí, claro que vai encorpar o elenco para duelar aí contra a equipe do Vasco, mas precisa do seu elenco inteiro, recuperado, né, e bem fisicamente para poder tentar fazer frente aí à equipe do Vasco, tá bom? Então é isso, gente. Ao longo da semana nós vamos falando um pouco mais sobre cada um desses confrontos, cada um desses duelos. A gente destrincha um pouco mais para vocês aí ao longo da nossa programação pela semana. Beleza, meus amigos? No mais é isso. Boa sorte a todos os disputantes aí da Copa do Brasil, exceto o CRB, que é meu rival, então. É isso aí, né? Resenha é resenha. Mas é isso, pessoal. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu e até a próxima, meus queridos.